Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, versículo 35 a 45. Ontem nós celebramos, é o dia no calendário da nossa igreja, dia do diácono e da diaconisa, porque no dia 9 de julho de 1866 foram ordenados os primeiros diáconos na igreja presbiteriana. Na época não existia ainda a IPI do Brasil, mas esta data tem sido preservada para relembrar a ordenação desses homens e mulheres que têm a responsabilidade de organizar, de gerir, de ser o braço do serviço da igreja, abençoando aqueles que estão em necessidade. No Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, no versículos 35 a 45, nós lemos: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E o que quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Pai, lemos esse trecho da Tua Palavra, a compreensão da Tua Palavra, o entendimento, a aplicação à nossa vida é obra do Teu Santo Espírito. Nós, por nós mesmos, não podemos fazê-lo. Então nós te suplicamos em nome de Jesus, que Tu mesmo nos ensines e que a Tua Palavra em nós se torne clara, precisa, e a Tua Palavra se torne para nós, Senhor, desafio e oportunidade de vivenciá-la, de colocá-la em prática. No nome santo e precioso de Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Esse texto mostra claramente o conflito, a confusão que os discípulos estavam fazendo a respeito do que significava servir a Jesus. Eles tinham uma compreensão que servir a Jesus necessariamente poderia redundar em benefícios, posição, influência, destaque, algum tipo de benefício que na sua mentalidade, a sua cultura,
eles esperavam que ao seguir a Jesus, tinham uma expectativa de receber algum tipo de recompensa, algum tipo de posição, que normalmente as pessoas poderiam usufruir ao seguir algum líder, alguma pessoa influente. E o Senhor Jesus nesse texto é uma clara demonstração do que significa segui-lo. Ele usa a palavra servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o verbo servir é o verbo diakonel, na língua grega. Diácono, assim, aquele que serve, aquele que é encarregado de servir a mesa, de colocar a mesa aos convidados, de ajudar. Uma outra palavra também que corresponde a diácono é ministro, ou seja, aquele que está a serviço, um encargo que ele recebe para ministrar. Diferente da nossa cultura, que o ministro é aquele que se serve. E biblicamente, ministro é aquele que está à disposição para servir. E nesse sentido, esse texto, e não somente nesse texto, demonstra claramente que a fé cristã, ela subverte, ela é uma inversão dos padrões culturais, expectativas culturais e sociais. Por exemplo, na ética greco-romana, humilhação, humildade é algo desprezível. Porque a virtude greco-romana é a exaltação. É você se impor a qualquer preço, em qualquer circunstância. Mas na ética bíblica que Jesus propõe, humildade é um valor. Humildade é algo valorizado, que deve ser buscado e cultivado. Na ética greco-romana, ou também da nossa cultura de hoje, o importante é ganhar. O importante é ter sucesso. Se você não tem sucesso, você é um fracassado. Isso é um estigma social, se você fracassa. Mas a ética cristã propõe que você precisa perder, se você não abrir mão, se você não renunciar, isso sim que é fracasso, que é derrota. Jesus disse, aquele que não estiver disposto a perder a sua vida, a abrir mão de posição, de influência, por amor de mim. E Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser bem-sucedido, se vier a perder a sua vida. Mas também há uma subversão na ética cristã, no ensino bíblico, que a posição elevada não é a autoridade, mas é a do servo, aquele que serve. Por isso a Bíblia não conhece o termo autoridade no relacionamento com Deus. A Bíblia fala, meu servo Moisés, meu servo Davi. O apóstolo Paulo, ele mesmo se intitula em muitas circunstâncias servo de Jesus. É o título mais elevado que o cristão pode desejar, almejar. Servo de Jesus. Judas, o autor daquela epístola, é considerado provavelmente o irmão de Jesus. E ele inicia a carta dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, porque o título mais importante, o título mais almejado para aquele que segue a Jesus, é ser chamado de servo de Jesus. E porque serve a Jesus, então está pronto para servir, está pronto para servir uns aos outros no temor de Cristo.
E o nosso modelo de servo, Jesus é, por excelência, o servo. Jesus é o diácono, por excelência. Porque o texto bíblico mostra que Jesus servindo. Como é que Jesus serviu? Ele é o nosso modelo de serviço. Como que ele serviu? Jesus usou o seu poder para curar, para servir as pessoas. A sua capacidade de curar não foi usada para benefício pessoal, para vanglória pessoal, para o seu sucesso pessoal, para obter vantagem, para influenciar as pessoas, para manipular as pessoas. Mas Jesus usou o seu poder de curar para servir as pessoas, os necessitados, os carentes, os aflitos, aqueles que estavam sem esperança. Como aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, andara de médico em médico e gastara tudo que ela tinha. E ao invés de melhorar, ela piorava. E aquela mulher chegou a Jesus e tocou em Jesus. E Jesus acolheu aquele toque. Como aquela mulher que tinha filha que estava terrivelmente enferma em casa, endemoniada. E aquela mulher clamava, gritava atrás de Jesus. E Jesus atendeu aquela mulher, o cego e assim por diante, pessoas desesperadas, de tal maneira que Jesus usou o seu poder de curar para servir as pessoas, atender as pessoas da sua necessidade. Mas Jesus também é nosso modelo porque ele usou o seu tempo para atender as pessoas, para estar com as pessoas. Se há algo que é digno de nota em Jesus, é a sua disponibilidade para ouvir e estar com as pessoas. Ele entendia que servir era estar disponível às pessoas para ouvi-las, para se relacionar com elas, para caminhar com elas, para escutá-las, para entender suas dores, suas aflições. Esta disponibilidade para o outro que encontramos em Jesus é nosso modelo de serviço, é nosso modelo diaconal. Mas Jesus também foi diácono e é nosso modelo de serviço, porque o que ele sabia, ele repartiu, ele compartilhou. Jesus, a sua sabedoria, tudo o que ele sabia sobre Deus, sobre o plano da salvação, ele estava sempre pronto para ensinar. E nós vemos Jesus sempre se levantando para ensinar, para compartilhar, para mostrar a verdade, para confrontar o erro através do seu ensino. Este modelo, o que ele recebeu, o que ele havia recebido, ele estava pronto a compartilhar na forma de ensino, de instrução, de orientação às pessoas para que elas não permanecessem na ignorância, nas trevas, no erro. Mas Jesus se via com esta missão de ensinar e fazia isso de uma maneira diaconal, como um serviço a todos nós. E Jesus também é nosso modelo diaconal, porque o Senhor Jesus acolhia sempre os aflitos, os marginalizados. Aquele leproso proscrito socialmente. Os leprosos não podiam se aproximar de uma pessoa a uma distância inferior de 30 metros. Ele tinha que cobrir a boca e gritar: leproso, leproso, leproso. Mas aquele leproso, quebrando essas regras, porque carente, se aproximou de Jesus. E Mateus nos narra que Jesus tocou naquele homem, algo que não era permitido alguém tocar num leproso. Aquele leproso se ajoelha perante o Senhor Jesus. E Jesus toca nele, esse gesto de tocar, com um gesto de acolhimento, com um gesto de aceitação, como um gesto de dizer: você também é gente. E Jesus curou aquele leproso.
como também acolheu as mulheres que eram marginalizadas, permitiu que uma prostituta lhe ungisse os pés, que uma prostituta lhe tocasse naquele jantar na casa de Simão. E Jesus acolheu as crianças também, que eram proscritas. As crianças não tinham direito de se aproximar de um mestre. Jesus acolheu. Esta atitude de Jesus para com as pessoas, com os fragilizados, os aflitos, oferecendo-se, atitude de serviço. Ele serviu, acolhendo as pessoas que viviam nessa circunstância. E a pergunta é que nós fazemos: como nós podemos, no nosso tempo hoje, servir? A função de servir não está restrita a apenas àqueles oficiais que foram eleitos na nossa igreja para servir como diáconos, que estão lá à porta, cuidando, recebendo as pessoas, cuidando das ofertas, atendendo os necessitados, os carentes, promovendo esse tipo de auxílio e outras responsabilidades que estão previstas na nossa constituição da nossa igreja. Mas essa responsabilidade de servir é de todos nós. Em síntese, todos nós que seguimos a Cristo somos, pela natureza da fé cristã, somos diáconos e diaconisas, porque somos chamados para servir. Todos nós. E como podemos servir? De que maneira podemos servir? Uma maneira que a Bíblia nos mostra é quando nós usamos os nossos dons. Cada crente, cada cristão recebeu um dom. E o dom que você recebeu precisa estar a serviço da comunidade. Seja ele o dom, a pregação, do ensino, sabedoria, discernimento, liderança, seja qual for este dom, ele precisa ser exercido na perspectiva do serviço. Ou seja, as habilidades que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu. E não há nenhum crente que não tenha sequer um dom, pelo menos um dom, para servir. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. E Pedro nos exorta que nós devemos servir uns aos outros com o dom, com as habilidades que Deus lhe deu. A segunda maneira pela qual podemos servir, a Bíblia diz, é repartindo generosamente. Porque todos nós temos recebido algum tipo de recurso. Sempre, questão de pobreza e riqueza é sempre um conceito em relação a. Se a gente for comparado com Bill Gates, nós somos pobres miseráveis. Mas comparado com outras pessoas, com aqueles que estão, talvez, os sem teto, você é rico, eu sou rico. Se comparado com um sem teto, alguém que mora nas ruas. Então o conceito de pobreza e riqueza, de certa maneira, é um conceito relativo. E a Bíblia nos exorta a servir, a repartir generosamente aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não é uma condição essencial para servir e repartir quando você só tem abundância da sobra. Não é este o princípio bíblico? O apóstolo Paulo, na sua mensagem aos líderes da igreja de Éfeso, ele disse que o tempo que ele esteve entre aqueles irmãos, ele procurou trabalhar, e diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Todos nós temos algo que podemos compartilhar, que podemos repartir. Esta é uma forma de servir. Olhe ao seu redor,
Olhe a pessoas ao seu redor, as quais você pode abençoar com recursos materiais, financeiros, que Deus tem colocado nas tuas mãos. Mas também há outras formas as quais nós podemos servir. É servindo com gratidão. Servindo com gratidão, como ao Senhor. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E ele continua: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. E aqui está a grande diferença, é que servimos ao Senhor. Nós encontramos às vezes as pessoas frustradas, desapontadas, desanimadas. Muitas vezes as pessoas não querem mais servir nesta ou naquela responsabilidade na igreja, porque às vezes as pessoas esperavam muito do reconhecimento, esperavam a retribuição, às vezes de pessoas, e essa retribuição não veio, o reconhecimento não veio, a gratidão não veio. E nós encontramos muitas pessoas que dizem: eu não quero mais, eu estou cansado, estou cansada. Mas a grande motivação não é o reconhecimento humano, não é o elogio, não é o apoio àquilo que fizemos, mas a grande recompensa vem do Senhor. E nós vamos ter sempre esta consciência, que nós servimos ao Senhor, fazemos as coisas para o Senhor. É um serviço que prestamos a Ele, por causa dEle, em nome dEle, com gratidão ao coração, porque é um privilégio servir. Quando nós somos chamados a servir, não é porque Deus precisa de você. Deus não precisa de você nem de mim. Ele pode fazer o seu trabalho sem você, sem a mim. Ele pode, perfeitamente. E quando nós servimos, você não está fazendo um favor ao Senhor. É um privilégio servir. É uma honra servir. Porque Deus poderia levantar outra pessoa, mas Ele está pedindo a você. E é um privilégio servir. É uma honra servir ao Senhor. Paulo diz: somos de Deus cooperadores. Que privilégio estar a serviço do nosso Deus. E devemos fazer isso com alegria, porque estamos fazendo para Ele. A igreja, a liderança, os irmãos, as pessoas podem até não reconhecer, podem até não expressar gratidão, mas nós servimos ao Senhor, é para o Senhor que fazemos. Mas nesse serviço, nós precisamos aprender a oferecer o melhor, não a sobra. Às vezes as pessoas fazem como que mitigando, às vezes é a concessão da migalha do tempo. Se der, eu ajudo, se der, eu colaboro. Não é esta a perspectiva do serviço cristão. Jesus não colocou o seu serviço nesta dimensão. Se der, eu vou salvar alguns, eu vou entregar a minha vida a alguns. Jesus não fez com esta condicionante, mas fez de maneira integral, incondicional. Entrega, oferecendo o que Ele tinha de melhor, a sua vida. E nós precisamos aprender com aquela mulher que quebrou um vidro de perfume que custava 300 denários. Um denário era a diária de um trabalhador. 300 diárias de um trabalhador.
ela tinha aquele vidro de perfume precioso e ela diz: é o que eu tenho de mais precioso. Ela quebrou e ungiu e derramou sobre o Senhor Jesus, porque ela entendia que o Senhor Jesus merecia. As pessoas olhavam e diziam: por que esse desperdício? Jesus não merece tanto. Mas ela diz: não é um desperdício, Ele merece tudo, Ele merece o melhor. E nós devemos, no nosso serviço, seja você diácono, diaconisa, presbítero, presbítera, líder de ministério, pastor, seja qual o teu ministério, seja qual a tua responsabilidade para a qual Deus tem te chamado, nós devemos sempre fazer para o Senhor Jesus e fazendo o melhor que está em nós. Que Deus nos abençoe e que Deus assim nos dê a graça de sermos servos e servas segundo o padrão do Senhor Jesus. Amém.